Sejam bem-vindos ao podcast da Líder, Dr. Maurício, Dr. Sidney. Falaremos hoje dos mais diversos temas de saúde, abordando um pouco a atividade física antes da pandemia e a repercussão dela na ausência da atividade ou exercício físico durante a pandemia. Tudo bem, Moisés? Tudo bem a todos? Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, uma honra receber aqui o Dr. Maurício Póvoa Barbosa, com quem tive a grande experiência de estudar na universidade, hoje um ortopedista renomado, dos melhores hospitais do Brasil, especialista em quadril, joelho, tornozelo e pé, cirurgião dessas estruturas, médico do esporte também, atuou já com diversos atletas de alta performance e hoje vai nos dar a honra de responder os questionamentos realizados aqui pelos nossos ouvintes. Tudo bem, Maurício? Tudo bom, Sidney, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você, você é um grande amigo já de longa data, a gente está nessa caminhada junto aí. Moisés, prazer te conhecer também. É um tema realmente muito interessante, muito empolgante, a gente está vivendo essa pandemia já tem um bom tempo e a gente vai vendo os reflexos da pandemia em todas as áreas e a ortopedia não é diferente. Apesar da gente não ter atuado diretamente no cuidado dos pacientes acometidos pela Covid, mas também tem repercussões ortopédicas e é muito interessante conversar sobre isso. Perfeito. O Moisés vai realizar então alguns questionamentos, né, diretamente ao Dr. Maurício, e a gente vai fazer aqui algumas considerações para que todos possam então acompanhar bem o tema, sanar as suas dúvidas e aproveitar desse assunto no nosso aqui especialista. Vamos lá, Moisés. Doutor, seja bem-vindo novamente. Atividade física durante a pandemia, a ausência dela. Pelo pessoal está trabalhando de home office, está ficando em casa, algo que não era da normalidade da maioria das pessoas. Como lidar com isso? Ou pelo menos, qual que é a indicação das pessoas que estão em casa ainda? Então, realmente a pandemia mudou muito, né, a vida das pessoas. Talvez, acho que a pandemia foi a coisa mais importante na saúde das pessoas dos últimos 100 anos, eu não tenho dúvida disso. Né? O que fez as pessoas ficarem realmente em casa, ficarem clausurados, mudou a rotina. Né? As pessoas que não faziam atividade física, elas sofrerão mais, porque a pessoa que não fazia atividade física, ela ainda ia no mercado, ela ainda ia numa padaria, ela saía para passear com o cachorro, então ela fazia alguma coisa. Essas passaram a fazer absolutamente nada, elas ficaram realmente no sofá. Então essas sofreram mais. As pessoas que são os atletas, que fazem atividade física, que adoram fazer atividade física, eles acabaram achando uma solução, que no começo foi atividade física na varanda, muitas pessoas postavam isso nas redes sociais, desafios de flexão de braço, né, Sidney? Sim, sim. A gente até fez uma brincadeira disso na rede social, eu, Verdade. Sidney, com muitos amigos, a gente desafiando os ao amigos. outro. Incentivando, né? E isso foi muito divertido, Sim, né? claro. Foram 25 flexões de braço, né? 25 dias seguidos, muitas flexões. 25 dias seguidos, convidando 25 amigos. Ou seja, Isso. é uma brincadeira? É uma brincadeira, mas isso faz com que você se exercite, faz com que você mexa a sua musculatura, que você não fique parado. E não para só nisso. Quando você faz uma flexão de braço, depois você fala, dá para fazer um abdominal, dá para fazer alguma coisa a mais. Então, a pessoa que faz atividade física, ela sempre acha uma solução. Ela faz atividade pelo YouTube, ela liga a câmera do YouTube e faz junto com uma aula gratuita. Ela vai passear com o cachorro usando a escada para fazer exercício. O problema maior são realmente as pessoas que já eram sedentárias. Essas realmente sofreram e estão sofrendo essas consequências de uma forma realmente grave. Como o senhor disse, doutor, a própria atividade... Porque tem a diferença de atividade física e exercício físico, né? Por exemplo, uma atividade física... Lavar roupa... Lavar roupa eu não diria ser uma atividade física. É uma atividade do dia a dia. Mas, por exemplo, eu moro no 9º andar, né? Durante o começo da pandemia, eu tive Covid em abril de 2020. Eu fui um dos primeiros sorteados. Mas até o final de abril, antes de eu ser acometido pela doença, eu fiz uma brincadeira na minha casa. Na minha casa todo mundo faz esporte. Todo mundo joga tênis, todo mundo
faz atividade física regular, com academia e tal. Como tudo fechou, até o tênis, que é um esporte individual, no começo não se sabia se a gente ia poder jogar ou não, se a bola contaminava, até surgiram várias regras para se jogar tênis na Europa e tal, mas no começo não podia, as quadras estavam fechadas. Então, eu fiz uma brincadeira com a minha esposa e com meus filhos de só usar a escada. Tá? Então, a gente só usava a escada para evitar usar o elevador, para diminuir a contaminação. Por que a gente precisava sair? Porque a gente tem uma cachorra que precisava passear. Então, a gente precisava sair para passear com ela, pelo menos 2, 3 vezes por dia. E a gente só usou escada. Então, a gente usou escada no finalzinho, quando começou a pandemia, lá meio de março, até o finalzinho de abril, quando a gente ficou doente. E quando a gente se recuperou, continuamos usando a escada por um bom período. Tanto para descer quanto para subir. Isso é uma atividade física, né? Subir e descer a escada 10 andares não é um caminhar apenas. Sim, não é para qualquer Mas não chega a ser um exercício físico. É um exercício. É um exercício. É um exercício. Mas é um exercício de uma duração pequena. Né? Uma baixa intensidade. Ela é assim, subir 9 andares, você chega no final relativamente estafado. Não é todo mundo que consegue, mas você consegue treinar. E o doutor Maurício que me corrija, mas o que importa dentro do exercício físico é a regularidade e o volume. Então você acumulando todo dia, subir e descer 9 andares ou 10 andares todos os dias, vamos supor que você gaste 10 minutos todos os dias, são 70 minutos por semana, metade do seu problema já está resolvido. Que a definição hoje de sedentarismo é você fazer menos que 150 minutos por semana de exercício. Então, subindo e descendo a escada por 70 minutos por semana, a sua boa intenção, quer dizer, não há desculpas para você não realizar essa atividade, né? Todo mundo pode. E aí que existe o risco do sedentarismo quando a pessoa é contagiada pelo vírus. O sistema imune dela baixa? Tem uma fragilidade um pouco maior? Ou a recuperação atrasada? Assim, a pessoa que faz atividade física regular, aparentemente essas pessoas elas são menos afetadas pela doença Covid. Aparentemente é isso que acontece com a maior parte dos pacientes. É muito raro você ver um super atleta morrendo de Covid, mas você vê muitos pacientes obesos morrendo de Covid. Né? Às vezes até um obeso, mas ele fazia um pouquinho de esporte, mas ele estava muito acima do peso. Então ele acabou tendo uma complicação maior ou até vindo a óbito. Por que isso acontece? Talvez ainda isso não esteja muito bem explicado, mas esses pacientes eles inflamam mais, eles fazem uma resposta inflamatória. A Covid, eu não tenho dúvida que ela é muito relacionada a uma resposta inflamatória que alguns pacientes fazem de uma maneira muito exacerbada e alguns pacientes não fazem essa resposta inflamatória. E os obesos, aparentemente, têm uma resposta inflamatória pior. Né? O senhor comentou sobre o obeso que faz atividade física, porém ainda assim continua sendo obeso. A dieta e o exercício são algo que geralmente caminham juntos. A ausência de um pode ajudar, ou pelo menos contribuir significativamente para a melhora da vida dessa pessoa, do sistema imune dela? Como, por exemplo, a pessoa não pratica exercício físico, mas tem uma alimentação saudável. Não, com certeza essa pessoa ela está melhor do que a que não pratica e está obeso. Né? O fato de você se manter num bom peso, mesmo que você não seja um atleta, mesmo que você não faça uma academia 3 vezes por semana, você se manter com um peso adequado é um sinal de saúde. Né? Nem sempre o obeso ele é um cara que está mal de saúde, porque muitas vezes ele está um pouco acima do peso, mas ele vai na academia 3 vezes por semana, ele come bem, ele tem dificuldade de perder peso. Mas de modo geral, essa combinação, atividade física regular 3, 4 vezes por semana e um peso dentro do limite do adequado é um bom sinal de saúde. Acho que até para tirar um gancho dessa pergunta, né? Entre a obesidade e o sedentarismo, certamente escolha a obesidade, né? Até dou o meu exemplo, eu sou mais gordinho, mas eu não parei de treinar nunca, você é testemunha, a gente treina junto muitas vezes, né? E pesado, de zero os equipamentos muitas vezes, certo? Sim. Me confirme, por favor. Um puxando o outro.
Não parei de treinar em nenhum momento, né? Mesmo um pouco acima do peso, né? Como o Dr. Maurício explicou, não é tão simples assim, mas entre ser um pouco acima do peso e ser sedentário, sem dúvida, ser sedentário é péssimo. O sedentarismo é hoje confirmado um dos piores problemas de saúde pública do mundo. Né? Cada vez mais se chega a essa conclusão, como melhorar a imunidade, ter menos problemas caso venha a ter Covid ou qualquer outra doença. O seu sistema imune certamente vai se encontrar tão bem ou tão mal quanto a sua complexão física, né? Quanto o seu vigor físico, né? Então isso conta muito. Então uso até o meu exemplo, que eu sou um gordinho atleta, entre aspas. E a saúde mental, né? Além da saúde mental, principalmente a saúde mental. A saúde mental, eu não sou psiquiatra, não sou psicanalista, mas a pandemia, ela fritou a mente das pessoas. Sim. Ela fritou a mente das pessoas. Para todos os lados, isso mesmo. E eu vejo isso no consultório todos os dias. As pessoas com muito, muito medo. Ainda. Mesmo assim, a pandemia já deu uma esfriada, a gente já está vivendo uma situação que as pessoas estão saindo de casa, de máscara, com todos os cuidados, mas as pessoas estão saindo de casa. Mas a gente ainda tem pessoas com muito medo. Né? E isso, na verdade, o sedentarismo, a pessoa já fica em casa e fica com medo, ou seja, a saúde mental piora, né? E a imunidade dessa pessoa piora também, porque a saúde mental está ligada também à imunidade. Junto. Exatamente. Então, ou seja, como o Dr. Maurício vai falar, não há desculpas. Para todas as pessoas é possível realizar algum tipo de atividade física. Pode se matricular na academia da esquina, um pouco mais simples, pode se matricular naquela academia mais complexa, um pouco mais onerosa, pode dar volta no quarteirão, pode passear com o cachorro, pode ir na academia do prédio, pode subir escada e deixar de usar elevador, não importa. O que precisa é que a pessoa faça alguma atividade física. Assim ela vai estar protegendo sua parte cardiovascular, parte imunológica, a parte mental, certamente. E a pandemia foi justamente todas essas áreas que foram atacadas. E o exercício físico vai conseguir atuar em todas, de forma a melhorar. A gente falou do benefício do exercício físico, tanto na parte mental, na parte imunológica, na parte física, no condicionamento e no vigor. A ausência dele, tem algum tempo que o corpo já começa a reagir negativamente? Tem, não, sem dúvida nenhuma. Quanto mais velho você é, mais rápido você perde massa muscular e massa óssea, né? Porque a massa óssea também ela piora. Então, um garoto de 20 anos de idade, se ele ficar sem fazer exercício 2, 3 meses, ele não vai perder muita coisa. Mas eu, com 48 anos, se eu ficar um mês sem fazer minha musculaçãozinha, eu já perco massa muscular. Um senhor de 80 anos, se ele parar de caminhar, a coluna dele já afunda, ele já perde o equilíbrio, para caminhar, né? Então, em casa, né? Dentro de casa. Sim. Ele passa a correr riscos dentro de casa. E aumenta as quedas, que levam ele à fratura, que levam ele à cirurgia, que ele vai levar ele para o hospital que ele não queria ir. E até o óbito. Né? Sim. Né? Então, o paciente idoso vamos colocar aí, 75 para cima, ele precisa caminhar, ele precisa fazer um pouco de musculação. Ah, mas eu não consigo fazer musculação porque eu não aguento o peso. Peso de 1 quilo, peso de 2 quilos. Faz um pouquinho, pode fazer um pouquinho de pilates para melhorar a flexibilidade e o equilíbrio, né, com alguma orientação. E se não tem acesso a nada disso, no mínimo uma caminhada. 2, 3 vezes por semana de 15 minutos, 20 minutos. Não consegue caminhar 1 hora? Caminha 15 minutos. Depois aumentando. 2, 3 vezes por semana. Isso aí. Você comentou sobre a atrofia, da perda muscular e da perda da massa óssea. Chega a ser, não sei se é a mesma coisa, atrofiamento? Ou atrofiamento é mais profundo? Na verdade, a perda da massa óssea, ela reflete na osteoporose. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu há 2 semanas atrás. Perfeito. Operei um senhor de 88 anos, que na pandemia, ele ficou em casa, enclausurado durante um bom período, um paciente grave, tem outras comorbidades cardiológicas e tal, então ele ficou bem quietinho, bem isolado na casa dele. Parou de fazer tudo, ficou realmente em casa. E ele teve uma fratura de fêmur agora, faz 2 semanas, uma fratura do colo do fêmur. O colo é o pescoço onde conecta a cabeça do fêmur com o resto do corpo do fêmur. Nessa faixa etária a gente faz prótese, né? Precisa colocar uma prótese de fêmur.
E o osso dele, assim, a gente consegue passar uma agulha dentro do fêmur, numa parte do fêmur, com alguma dificuldade. Às vezes a gente tem que ajudar com algum instrumento a fazer um furo no osso. Esse senhor, eu não tinha dificuldade nenhuma de fazer um furo no osso dele, com uma agulha. Né? Isso é um caso real, gente. A gente havia comentado sobre esse Sim, eu caso. coloquei uma prótese nele para fazer o fechamento das estruturas. Você faz um ponto ósseo. A agulha passava no osso dele com dificuldade zero. Se eu apertasse um pouquinho mais o nó, rasgava o osso. Então, essa é a situação que esse senhor chegou. Porque, ok, a pandemia, ele precisava se isolar, a gente entende tudo isso. Mas a gente chegou no extremo, né? A gente chegou no extremo do isolamento. Qual é o limite, né, do custo-benefício entre você se isolar para tentar evitar uma doença evitar que uma pode doença te matar, qualquer, né? que seja o Covid, que seja qualquer outra, e você se isolar e esquecer dos outros problemas. Esse osso que passa a agulha que o Dr. Maurício está comentando é a osteoporose no seu grau máximo. O osso perdeu a característica dele funcional, de dureza, chama-se osteoporose, né? Onde essa agulha passa como se fosse uma pele, uma seda, ou um músculo, uma seda, né? O que acontece já com o ser humano naturalmente no envelhecimento e é totalmente evitado através do exercício físico. Sobretudo em mulheres também, ainda mais em mulheres, mas mesmo em homens, como vocês vão ouvir esse caso real. Se ele não tivesse se isolado, ele não teria tido essa fratura. A fratura também acontece devido a essa fraqueza. Né? Muitas vezes vocês vão falar assim, idoso quebrou, caiu no banheiro e quebrou o fêmur. Não, nem sempre é isso. Muitas vezes está lá tomando banho, quebra o fêmur e cai. Mas quando chega lá o fêmur já está quebrado, então as pessoas pensam, não, caiu e quebrou o fêmur. Não, é o contrário às vezes, porque o osso já está tão frágil, porque a pessoa não se programou na parte muscular, na parte de exercício para fortalecer, porque a gente precisa pensar na saúde como um todo, né, para o resto da vida. Não naquele momento. Amanhã a gente vai ter mais idade. O nosso osso vai precisar dessa carga, desse exercício, porque os nossos músculos e ossos vivem dessa carga. É essa carga, esse esforço que faz com que eles sejam fortes e saudáveis, correto? Corretíssimo. E esse senhor, nessa questão do medo, porque a gente deve respeitar todas as doenças, isso sem dúvida. Covid, não Covid, hepatite, tuberculose, todas. Respeitar todas, mas esse custo-benefício, no caso desse senhor, acabou passando do limite. Ele podia ter dado a volta no quarteirão com o cachorro, subido a escada do prédio e assim por diante. Então, qual é esse limite? Nesse caso, acabou tendo esse problema real. E agora vamos ver a evolução, que é bem recente, esse caso que nem você havia me contado. Eu fiz uma prótese faz 2 semanas nele. Né? Que o que chamou a atenção deste paciente especificamente foi o isolamento dele, que foi realmente muito severo mesmo, ele mesmo me contou. Um senhor ficou feliz de ver uma outra pessoa. Vou falar que ele ficou feliz de me ver. Né? Eu era o médico que vinha operar ele, mas ele estava numa situação ruim de fêmur quebrado, mas ele estava vendo pessoas. Né? Então, e não é esse também ficou um tempo sem procurar o diagnóstico, é o mesmo, né? Sim, ele teve um período que ele já estava com dor no quadril há um bom tempo. Então, existe uma dúvida se ele já não estava com uma fratura que a gente chama de fratura impactada, né? Que ele ficou um bom período com muita dor no quadril e não procurou... Medo de procurar ajuda. Não procurou tratamento. Eu tive paciente no auge da pandemia, em 2020, que com fratura de fêmur, veio para o hospital uma senhora, eu que estava na cobertura, eu queria operá-la, ela não aceitou a cirurgia, nem a família, levaram ela embora com medo dela morrer de Covid. Não aceitou a cirurgia, ou seja, riscos de ela Covid. tem uma fratura que é mortalidade alta se você não opera, mais alta do que a Covid, não tenha dúvida. Uma pessoa com 75 anos, com fratura de fêmur, que não opera, a mortalidade é maior que o Covid. E eu expliquei isso para eles. Mesmo assim, o medo do Covid é tão alto que eles optaram, mesmo num hospital absolutamente seguro, entre aspas, mas seguro, porque tem ala para Covid, um prédio só de Covid, um prédio que não é de Covid, toda estrutura, ou seja, todo o recurso todo que existe plano de hoje no mundo, de melhor a gente tinha nesse hospital. E mesmo assim, a família e o paciente optou por ir para casa, ficar com o fêmur quebrado, pelo medo de pegar Covid. Então, a gente chegou nesse extremo, entendeu? Novamente, como o Sidney falou, a gente não está aqui para falar
nada da doença. A doença ela é muito grave, Sem infelizmente dúvida. ela levou muitas pessoas conhecidas. Sem dúvida. Porém, tem que ter um equilíbrio na vida, né? O equilíbrio para você tratar a doença, evitar que a sua família pegue, mas ao mesmo tempo continuar vivendo, continuar fazendo seu exercício, continuar Se prevenindo, indo ao ginecologista, indo ao médico. ao seu cardiologista, Sim, claro. visitando Todos seus nós. pais, Isso. porque eles precisam nos ver, né? Do ponto de vista mental, ele precisa ver os filhos. Ah, mas eu vou contaminar meu pai, mas calma aí. Eu preciso tomar cuidado para visitá-lo, mas eu preciso ver. Sim, nem né? que seja de longe, no portão. Exato. E assim vai, exatamente. E teve consequências a não ir ao médico em função desse próprio lesão. isolamento. Não, até de uma forma geral, entendi. as pessoas deixaram de procurar um médico nessa fase de quarentena, nessa fase de isolamento. Teve consequências. Sem dúvida nenhuma que teve. Então, da minha área, esse é um exemplo, né? Que as pessoas perderam massa óssea, perderam equilíbrio. Mas com certeza, se você for pegar na ginecologia, deve ter tido câncer de mama que surgiu, que já podia ter sido feito diagnóstico 1 ano atrás. E pode ser a diferença entre salvar uma vida ou já ser intratável. Exatamente. Inoperável e leve ao óbito certo. Né? Porque tem algumas doenças, por exemplo, o mais fácil da gente falar é o câncer de mama, que a mulher precisa ir no ginecologista 1, 2 vezes por ano e fazer exame. Se você não faz, você perde esse time, pode ser o suficiente para você já não pegar o tumor a tempo. E uma coisa que você também tinha me falado, né, doutor Maurício, que a pessoa em casa, muitas dessas, Moisés, pessoal, nem percebeu que estava perdendo o equilíbrio. Lembra que você havia me comentado sobre isso? Tá? A pessoa não percebeu que está com dificuldade de andar, não percebeu que não está tendo mais força para levantar da mesma forma. E foi uma coisa que a pessoa nem percebeu. Da parte ortopédica, isso aconteceu muito também. Sim, porque a pessoa faz muito pouca coisa. Perdeu a pessoa sai do sofá e vai até a cama. Sai da cama e vai até o sofá. Então, é difícil a pessoa entender que Está afundando. ela está afundando. E ninguém está vendo, né? Nem porque ela. o filho não vai mais visitar, os amigos não estão vendo. Então, ela está ali entortando e ficando cada vez mais frágil, mas ninguém está vendo. Exatamente. E Covid é muito grave? Muito grave. E essa situação é grave? Gravíssima também. Gravíssima também. O tratamento para essa situação dessa hipotrofia, vamos colocar assim, de maneira geral, posso colocar assim? Pode. Dessa hipotrofia vai levar um tempo enorme e dependendo da idade, não vai conseguir recuperar mais. Então é importante que as pessoas retomem os seus hábitos, daqui a pouco vai ter alguma pergunta sobre isso, para que elas possam voltar a ter a sua plena saúde. Ou os hábitos que já existiam, ou ter os novos hábitos. Como, por exemplo, a atividade física, que é o tempo que a gente está falando. Não a atividade física de uma maneira geral, que a gente sempre conhece, sim em função da pandemia, no pós, no antes e no pós. A forma de criar um novo hábito ou retomar o hábito é diferente do jovem para o idoso na atividade física. Na verdade, assim, o idoso, vamos começar pelo idoso, né? O idoso, o que eu entendo que ele precisa sair para caminhar. Caminhar ao ar livre, de preferência, num parque, no horário do sol, de preferência para ele receber um pouquinho de sol, ver as pessoas, ver verde, né? Isso melhora também a parte mental. E caminhar. O caminhar vai fazer com que melhore um pouquinho a parte óssea dele e o equilíbrio. Se ele tiver oportunidade, se ele tiver acesso a uma academia, mas não quer ir numa academia ainda porque ainda tem um pouco de receio. Então fazer exercício ao ar livre com alguns pesos e fazer o exercício, mas pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Mas a caminhada eu acho que é fundamental, é algo que precisa ser estimulado, as pessoas precisam começar a sair, ainda mais no Brasil, a gente não tem inverno rigoroso, a gente não tem uma situação climática que impeça as pessoas de saírem, né? Então tem que procurar um parque perto de casa e fazer uma caminhada 2, 3 vezes por semana. Acho que isso seria uma situação ideal aí para começar. Perfeito. E complementando a resposta do Dr. Maurício, o idoso não tem uma restrição explícita para que não possa fazer exercício. Se ele quiser avançar depois da caminhada, ele pode, correto? Perfeito. Pode avançar para uma academia, pode avançar para um treino de força. Não tem nenhuma contraindicação, óbvio, nenhuma contraindicação pela idade, né? Vai passar por avaliações do ortopedista ou do cardiologista e vai poder
realizar a sua atividade física normalmente, sempre visando a plena saúde. Sim, procurar um profissional, um educador físico que consiga orientá-lo de uma maneira, ele entender como que ele está naquele momento, como ele está fragilizado, como que está a situação dele, e fazer um plano de exercício, né? E isso deveria ser um plano de governo, né? Sim, deveria ser um muito plano de governo, importante. porque é fundamental para as pessoas agora, vamos colocar aí pós-pandemia, a gente está talvez entrando nessa fase. Ainda estamos, mas Claro. estamos com fé caminhando para isso, claro. para esse momento, né? Então, a gente vai precisar da ajuda desses Do profissionais, poder público educador também. físico, poder público, para Sim, realmente ajudar essas pessoas a voltarem à vida, né? Voltar a exercitar, voltar... É bom você ter falado isso daí, a retomada da vida, a retomada de ver os parentes novamente. Esse confinamento que teve, às vezes, pode ser até uma forma de estimular as pessoas que ficavam muito em casa a sair para ver as pessoas, a sair para caminhar, ter novos hábitos, principalmente os idosos. Que muitos deles já acabavam ficando muito em casa, porque o isolamento piorou mais ainda, né? Eu acho sim que entre as coisas, muitas coisas ruins, acho que talvez o que você falou seja até uma coisa boa, né? De lembrar a todos que a saúde depende muito delas mesmas, né? Que ficar em casa, agora, esse estímulo que a gente teria do poder público, do envolvimento de mais pessoas, pode realmente sim ser um estímulo para aqueles que nunca praticaram uma atividade, agora que possam sair, deem mais valor a isso. Né? Afinal, hoje os estudos cada vez convergem mais para essa situação. Não fazer exercício, o sedentarismo, é realmente bastante preocupante. Bastante preocupante. É muito necessário procurar um profissional para essa ajuda inicial, que vai fazer caminhada há quanto tempo? 1 ano, 6 meses, 3 meses, não importa, isso não importa. Tem que começar. E qual vai ser o avanço? Qual vai ser a progressão disso? Também não importa. Vai ter um profissional para ajudar. Tem profissionais também públicos que ajudam, existem clubes, existem parques. Não tem desculpa. Como a gente estava falando, pode fazer na rua, pode fazer em casa, sem o uso de equipamentos, também é possível. É possível fazer treinos de força em casa, muita gente faz, mesmo sem equipamentos. Se a pessoa tiver... Existem academias mais simples atualmente, que a pessoa pode também se Paga matricular. pelo uso, né? Paga pelo uso. Tudo é possível. Tudo é possível. A questão, o pior problema é a pessoa sempre arranjar uma desculpa. Ah, não tenho tempo, ah, não tenho dinheiro. Isso realmente não pode acontecer. Quando a pessoa entender a importância da realização do exercício regular para a sua saúde como um todo, quando isso for realmente bastante disseminado, bastante apregoado até pelo poder público, isso vai mudar. Culturalmente... E agora, culturalmente, como você disse, esse é o momento, talvez, usar esse gancho da Covid para poder todo mundo meio que acordar e voltar para essa saúde que a gente estava comentando. Sim. E tem uma outra coisa que é importante a gente falar, que assim, se eu falar para o Júnior hoje, para o Sidney, desculpa, Sidney. Se eu falar para o Sidney hoje... lembrei dos nossos... Se eu falar para o Sidney hoje que eu vou correr 2 horas, 4 vezes por semana a partir de amanhã, ele vai rir na minha cara, vai saber que é mentira. Então isso não funciona. Isso não funciona para mim, não funciona para ninguém. Então eu tenho que falar para mim primeiro e para as pessoas que estão perto de mim que eu vou caminhar 10 minutos, 3 vezes por semana. Perfeito. Não importa a hora que eu chego em casa do trabalho, eu vou sair para caminhar 10 minutos. Isso entrou na rotina, aumenta para 15 minutos, aumenta para 20 minutos. Isso vai aumentando. Porque senão a gente também está se enganando, né? Já que do nada você vai sair correndo 2 horas. Você não tem físico para isso, não tem tempo para isso, e você não tem rotina para isso. Então você tem que começar a criar a rotina de algo que seja verdadeiro, claro, né? E seguir fazendo, né? Eu acho que isso é o principal. Pegando esse exemplo, qual que o benefício, em quanto tempo a pessoa começa a colher os frutos desse novo hábito? Eu acho que é na chegada do primeiro dia. É muito rápido. Isso é a parte mais legal, que é muito rápido. Na chegada do primeiro dia, certeza. Né? Isso mentalmente... Mentalmente, já é o suficiente. Se você mentalmente for até o Parque do Ibirapuera, andar meia volta, já valeu. Já valeu. Você viu verde, você viu pessoas, você saiu da sua casa.
Entendeu? Isso já valeu. Já valeu e já tem benefícios até bioquímicos dentro do seu corpo. Sem dúvida. Benefícios fisiológicos, liberação de endorfinas que vão te dar aquela sensação de bem-estar e cada vez você vai querer mais. E uma coisa importante, já que estamos falando sobre isso, para ficar bem claro, ninguém está falando aqui de atleta. Não. Sim. É bem diferente. Os atletas têm outro ritmo. Atletas são como se fossem super-heróis, na verdade, né? Eu entendo assim. São pessoas que têm outra mentalidade, o corpo é quase um extraterrestre que funciona tão bem aquele corpo. Nós estamos falando aqui de uma coisa que chama-se promoção de saúde. É outra coisa. São os seres normais como nós, né, como a maioria dos ouvintes, que querem promover a sua saúde a longo prazo, começando a fazer uma caminhadinha inicial, né, e depois progredindo isso ou não. Mas se continuar na caminhadinha inicial, também é ótimo e também vai ter esse benefício. Então, ninguém faz exercício, alguns sim, mas a maioria não faz exercício para tornar-se atleta. Não. É para promoção de saúde e é isso que é muito importante. Cada vez dentro da medicina, da farmácia, da fisioterapia, da terapia ocupacional, cada vez se estuda mais isso tudo, comprovando todos os benefícios de qualquer tipo de exercício. Importante, regularidade. Seja pouco, seja muito, tem que ser regular. Isso é o mais importante. As pessoas que contraíram o vírus ou que não contraíram o vírus, ou que das que contraíram o vírus tiveram um processo mais moroso ou demorado na recuperação da saúde, é o mesmo tratamento para reabilitação física ou para o início de uma atividade física, ou tem seus cuidados peculiares? Então, uma pessoa que teve a doença, tá? Contraiu o vírus, teve a doença, teve falta de ar, mas não precisou ser internado. Então, esse é um cenário. Seu caso, né, Júnior? Ou seja, você teve... Sim, eu tive também, meados de setembro, outubro de 2020, logo após o Dr. Maurício. Eu tive também, então, eu posso contar como é que foi o meu caso, não tem sigilo para ninguém. Então, eu tive mais ou menos lá pelo dia 20 de abril de 2020, eu comecei com os sintomas, tive realmente falta de ar, eu tenho asma, fiquei realmente bastante preocupada. Naquele momento a gente não sabia se asma era um fator de piora ou não, né? Hoje sabe-se que não muda muito. Mas naquele momento era um medo que eu tinha, né? Era uma dúvida, né? Que eu podia realmente ter um broncoespasmo, piorar, né? Mas o que aconteceu do Covid em si? Eu não precisei ficar internado, mas eu perdi em uma semana 7 quilos. 7 quilos literalmente eu definhei, né? Que é bastante, 7 quilos, assim. Eu nunca consegui emagrecer né? Eu só somo. Eu né? achei esse 7 que você perdeu. Na minha vida eu só somei peso, nunca perdi, né? Então eu perdi 7 quilos em uma semana, né? Foi uma coisa, assim, violenta, né? Sem precisar ter sido internado. E depois de uma semana a coisa se manteve e eu recuperei da minha falta de ar com 21 dias, mais ou menos. Mais ou menos uma semana depois que eu considerei que eu estava bem, e a gente estava fazendo exercício na varanda, nem tinha começado o desafio da flexão de braço ainda. A gente estava fazendo exercício na varanda, eu brincava de vídeo de rock balboa, fazia umas brincadeiras com meus filhos, né? E eu fui fazer novamente flexão de braço e abdominal, eu não consegui fazer 3 minutos. Em 3 minutos eu estava com falta de ar já. E aí eu conversei novamente com o clínico que cuidou de mim, que é o infectologista lá do hospital, e ele falou: Maurício, 6 semanas para você voltar a fazer atividade no ritmo que você estava. Quero só caminhada, você vai caminhar só de máscara, se for possível ao ar livre, e só, né? Nada de exercício. E realmente foi o que eu acabei fazendo, adiei minha atividade física novamente, porque você perde capacidade pulmonar, capacidade de resposta pulmonar. O paciente que fica entubado, que fica internado um tempo maior, esse vai ter um tempo muito maior para recuperar, sem contar que ele perde muito mais massa muscular, perde muito mais peso, ele pode ter lesões neurológicas. O nervo, não cheguei a entrar nesse detalhe ainda com vocês, mas uma coisa que é sabido, que todas as pessoas sabem, quando você tem Covid, você perde a capacidade de
de sentir o cheiro, né? Sentir o paladar. Que isso todo mundo sabe, né? O primeiro sintoma que você perdeu o olfato, perdeu o paladar. Por quê? Porque causa uma lesão no nervo periférico. Mas isso não acontece só com o paladar, só com o olfato. Isso também acontece com o nervo periférico, por exemplo, da perna. Então, pacientes que tiveram Covid de forma um pouco mais grave, eu recebi alguns pacientes, e fui ver pacientes em hospital, que perderam a capacidade de dobrar o pé para cima. A gente chama isso de dorsiflexão. Dorsiflexão é a puxada do pé, né? Por que isso acontece? Porque o nervo causa uma lesão num nervo chamado nervo fibular ou no nervo tibial, que faz outra função, que é empurrar o pé para baixo, mas ele causa uma neurite, uma inflamação, e o músculo para de funcionar. Doutor, deixa eu ver se eu entendi. Além da perda do olfato e do paladar, pode ocorrer esses outros tipos de... Pode ocorrer uma neuropatia no membro superior, a pessoa fica com uma dor na mão por um bom período. O que eu acabo recebendo, como eu sou um ortopedista focado em membro inferior, eu sou chamado muitas vezes para ver essas neuropatias que acometem o pé, que acometem a musculatura glútea, né? E você vê pacientes que não conseguem dobrar o pé para cima, que é a dorsiflexão do pé. Então ele anda arrastando o pé. Esses pacientes têm tido um bom progresso? Como é que... Fala um pouco sobre isso também. Na verdade, assim, aparentemente é um problema autolimitado. O que é isso? Ela vem de forma forte logo depois da doença aguda, então com 3 semanas a pessoa sai do período de intubação, vai para a enfermaria, já se observa que tem uma neuropatia, né? E isso dura 2 meses, 3 meses, bastante, mas isso né? Bastante, mas isso se recupera, tá? Os pacientes, eles precisam de muita fisioterapia mesmo, para poder recuperar a função muscular, impedir que se formem algumas deformidades, porque o que acontece? Quando o pé ele fica caído, você retrai a musculatura posterior, que é a musculatura da panturrilha, e vai encurtando cada vez mais. Se você não fizer nada, se você não tratar do ponto de vista ortopédico esse paciente, ele termina com uma deformidade, uma contratura com o pé para baixo. Maurício, essa sequela que você relatou agora, essas sequelas dos nervos, né, que na verdade são pequenos fiozinhos que levam a informação do nosso cérebro para o nosso músculo, por exemplo, ou para o nosso olfato, ou para a língua. Esses pacientes, eles também, essas sequelas, pela tua experiência, foram relacionadas à idade, ou você chegou a ver pacientes mais jovens que tiveram esses tipos de neurites de membros inferiores, esses problemas da inervação do pé ou da perna, do bumbum, do glúteo, né? Também pacientes mais jovens? Não, eu vi paciente mais jovem também. Então, pacientes que tiveram um quadro grave, isso é importante. A forma grave, né, que é essa forma de resposta inflamatória, alguns tiveram esse tipo de neuropatia, né? A gente fala que é a neuropatia pós-Covid, né? Esse é o nome que a gente está dando, é uma neuropatia pós-Covid. Essa situação, então, não foi relacionada à idade, foi relacionada à gravidade. À gravidade, muito mais à gravidade. Então, lembrando, né, é uma doença grave, né? Sim. Muito grave. Principalmente isso não se discute, para né? quem se agravou, sem querer ser redundante, mas para aqueles que foram para internação e foram para uma UTI, realmente, aqui nós estamos falando de sequelas ortopédicas, né? Imagina a quantidade de outras sequelas importantes. Sim, você tem as sequelas ortopédicas, você tem relatos de... Isso é bem descrito até, de pacientes que tiveram quedas de cabelo pós-Covid, ou seja, 1 mês pós-Covid começou a observar queda de cabelo, que também depois se recupera, né? Mas isso foi relatado já e bem descrito, né? E a longo prazo essas pessoas evoluíram bem, então? Evoluíram bem. Não, voltaram todos esses a ter pacientes, movimentos de dorsiflexão. Todos esses pacientes recuperaram. Eu estou com um paciente já com 5 meses que ele saiu da intubação. Ele já teve uma recuperação da função praticamente completa do ponto de vista clínico. Quando você examina ele não tinha nada de função. Nada, quando ele chegou para mim. Eu avaliei ele no hospital a primeira vez. Hoje ele já tem 5 meses pós-intubação. Ele clinicamente está normal, ele não sente absolutamente nada de estranho mais, mas a ressonância dele da perna está alterada ainda, com alteração muscular, tanto da perna quanto do pé. Melhor do que no começo,
mas ainda tem. A gente poderia dizer que, então, do ponto de vista ortopédico, então também tem muita coisa que a Covid ainda não está... Tem coisas não elucidadas ainda, tem fatos não elucidados, que não se sabe profundamente sobre todas as sequelas, toda a evolução dessas sequelas, as etiologias das neuríticas. É uma doença nova para todas as áreas. Que na verdade, assim, esse vírus, aparentemente, ele não ataca o pulmão, né? Sim. Ele ataca a microcirculação, ele causa tromboses, microtromboses. As pessoas, quando vêm microentupimentos. Vêm a óbito, eles vêm a óbito porque fizeram embolias pulmonares. Tanto que você dá anticoagulante. Um dos tratamentos do paciente internado grave é você dar anticoagulante, né? Para evitar essas microtromboses. O rim para de funcionar, precisa fazer diálise. Então, por que o rim para de funcionar se é uma doença pulmonar? Não, não é uma doença pulmonar. Não é uma gripe, né? Então, essa é a diferença. É mais uma doença vascular. Então. É uma doença, essa doença viral que ataca provavelmente a microcirculação, né? E causa tromboses, E a gente tem circulação no corpo inteiro. Então ele ataca coração, tem paciente que tem miocardiopatia, né? Essa doença neurológica, pós-Covid. Então tem alguns problemas aí que a gente ainda não sabe tudo. Né? Perfeito. Da sua área, alguma comorbidade nova? Até então, em função dessa pandemia, não. Em função do vírus. Eu acho que o mais importante que a gente tem observado é isso. Essa neuropatia causando lesão muscular mesmo, né? Pessoas que perdem força, porque o nervo acaba perdendo um pouco a função. Vi alguns problemas pelo tratamento também. Então, quando você faz o tratamento, que você precisa dar muito corticoide, existem problemas pós-corticoide. Vi paciente que fez complicações na cabeça do fêmur pelo excesso de corticoide, mas que você tem que dar, entendeu? Claro, é um problema do tratamento? Sim, é um problema do tratamento. Mas você tem que dar, você não tem para onde correr. Você precisa dar o remédio, uma dose alta, e o remédio, na dose alta, ele causa consequências. O anticoagulante não é isento de problema. Você precisa dar para salvar de uma embolia. Mas você pode ter um sangramento no estômago. Maciço, né? Pode, isso aí. Dr. Sidney, Dr. Maurício, agradecemos o bate-papo. Alguma consideração final? Vocês querem falar sobre todo esse assunto que foi tratado hoje? Primeiro, agradecer pelo convite. É uma honra tê-lo aqui. É um assunto realmente... No final, ele é empolgante porque a gente está vivendo isso. A gente está vivendo a história da medicina. A história da medicina a gente está vivendo aqui. Né? O mundo está vivendo, porque é uma pandemia, a gente nunca tinha vivido isso antes. Uma pandemia tão rápida, né? Porque uma doença viral em outras épocas... Vamos colocar aí a peste bubônica, por exemplo. Ela não andou tão rápido como essa. Essa doença viaja de avião, né? Então, uma pessoa com uma doença na China, ela vai para Paris, leva a doença de Paris, pega o avião para Nova York, pega o avião e vem para São Paulo. Então, em pouquíssimo tempo, ela espalhou para o mundo inteiro. E essa foi a grande diferença dessa pandemia para doenças do passado, que mesmo matando muita gente com menos recursos no passado, ela não espalhava tão rápido. É isso aí. Bom, espero que tenham sido muito úteis as informações. Como o Dr. Maurício disse, estamos vivendo um momento inédito dentro da medicina, né? Certamente nossos netos, bisnetos, tataranetos e todas as gerações posteriores irão estudar isso como hoje a gente estuda uma peste bubônica ou qualquer outro tipo de pandemia. Agradeço imensamente a presença do Dr. Maurício Póvoa Barbosa, da Clínica Ortobone, ortopedista renomado, especialista em membros inferiores, quadril, joelho, tornozelo e pé, cirurgião dos melhores hospitais. Agradeço muito sua presença, uma honra, em nome dos velhos tempos, obrigado, na Medicina Sidney. USP. Sempre que você me convidar, estarei aqui. Com o maior prazer. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. E até a próxima. Moisés, também obrigado. Até a próxima. Obrigado, Dr. Maurício. Obrigado, Dr. Sidney. Obrigado, Moisés. Valeu, foi uma isso. honra. Bom, obrigado. Obrigado.